nome é Patrícia Souza, sou mestranda do PROEF, mestrando profissional de Educação Física do Polo da UFMG. Agora eu vou mostrar para vocês um mapa conceitual com a temática principal, problemáticas da educação física. A partir desse objeto, eu fui indicando as problemáticas e as questões referentes a ela. Se vocês perceberem, cada problemática tem sua cor e os dizeres sobre essas problemáticas estão no sobretom da cor principal, tá? Essas problemáticas, elas se relacionam o tempo inteiro. Então, em uma problemática, pode pegar, interferir numa outra problemática diretamente. Nós vamos começar aqui pela legalidade da educação física. Isso começou com a LDB de 1961, onde era obrigatória para todos os alunos até 18 anos. Após isso, em 1971, essa LDB ela foi redigida novamente, onde colocava, ela era vista como atividade, e o decreto regulamentou, o decreto 69.450, regulamentou a idade, que seria facultativa aos alunos do noturno, que teria carteira assinada com maiores de 30 anos e com a carga horária de trabalho acima de 6 horas. E os alunos amparados pela Lei 10.044, mediante a laudo médico. Em 1996, a LDB ela coloca a educação física como obrigatória e componente curricular da escola, faz parte da educação física integrada à proposta pedagógica da escola. Na LDB de 96, a educação física se torna facultativa aos alunos do noturno, e a partir da lei que foi criada nesse período 10.793, fica facultativo aos alunos em que a jornada de trabalho fosse maior que 30 horas semanais, tivessem maior de 30 anos, tivessem prestando serviço militar e que teria a prática obrigatória da educação física, e as mães que estavam grávidas, Então, foi esse as leis, e com isso, após isso, surgiu a BNCC, que é um documento norteador do território nacional, que é a Base Nacional Curricular Comum, onde ele fala dos conteúdos básicos em que se tem que pautar as disciplinas, no caso aqui, a educação física, que foi colocada na área de linguagens, devido ao fato do corpo, o corpo em movimento, produzir códigos, através do movimento corporal, tá? Uma outra problemática que a gente vai falar são o afastamento e a indisciplina nas aulas, no caso aqui está na cor rosa, e esse a gente vai separar, que tem o afastamento mesmo, que tem os fatores de afastamento e tem a questão da indisciplina. A questão dos afastamentos. Os artigos que foram solicitados, que a gente fez a leitura, as aulas no contraturno
a repetição de conteúdos, o insucesso e exclusão, a didática, o atestado médico e alunos com deficiência eram fatores principais para gerar o afastamento nas aulas de educação física. Esse insucesso e exclusão do aluno, como por exemplo as questões de gênero, que seria uma outra problemática também que a gente vai falar mais para frente. Escolha de times, excluindo os menos habilidosos, exposição do corpo, essa relacionada a alguma questão cultural desses corpos, desconforto com o próprio desempenho. A questão da repetição de conteúdos, que também se relaciona com uma outra problemática, que é o abandono do trabalho docente, que está aqui, que a gente vai falar mais para frente. Sempre as mesmas práticas esportivas são trabalhadas, está na contramão do que a BNCC propõe. Há de se pensar em propostas de superação, como diversificar conteúdos nas aulas, porque assim isso gera novos conhecimentos para os alunos, amplia as possibilidades de identificação dos mesmos com as práticas corporais, e até questão motivacional também, né? Aí a gente vem o atestado médico, que são pontos pontuais, assim, de um ou outro estudante que não é indicado a prática de atividade física. E depois, neste mesmo questão de afastamento, a gente entra na questão social e familiar. E alguns artigos, eles propõem, que está muito ligado à questão familiar, no que diz respeito aos familiares, o incentivo de vivências, e a questão social, que é a imposição do corpo, principalmente em relação às meninas. Nos artigos comparam muito a falta de vivências anteriores, principalmente relacionadas às meninas. Isso baseado na questão social que foi construída ao longo do tempo aí, da postura e o que as meninas devem ou não praticar, Tem a questão a habilidade e as imposições sociais que existem, Na questão da indisciplina, a gente tem que ficar muito atento à questão do que significa essa indisciplina, Porque muitas vezes essa indisciplina ela pode ser confundida com desavenças, briga, às vezes o aluno, é um aluno que enfrenta os professores e acaba que se confunde esse termo indisciplina dentro das práticas, Neste caso aqui, a indisciplina a gente vai estar ligada, pode perceber ela na questão da imposição, no caso. Imposição de quê? De regras. Porque a questão da imposição, se a gente pensar, ela estimula o outro a quebrar uma regra que foi imposta, Então, quer dizer também a oposição às normas e o desconhecimento das normas. Neste item, necessariamente, os artigos que foram lidos, os autores sugeriram a construção de regras e de algumas normas feita pelos próprios estudantes para diminuir essa questão nas aulas de educação física. Outra problemática que a gente vai falar é relação teoria e prática, que é um modelo, ele se desmembra em dois tipos de modelo, que é o ensinar sobre o fazer e o fazer. Esse modelo sobre o fazer, ele está ligado aos modelos tradicionais, onde a educação física era vista como uma atividade sem uma apresentação sistemática do conhecimento, que está diretamente relacionado ao processo de invisibilidade da educação física na cultura escolar, Então, é um modelo tradicional, onde existia o treinamento para a questão da aptidão física e a base de tudo era a esportivização,
né? O esporte comandava era a temática principal da aula, o conteúdo principal. Então, os meninos, né, os estudantes, eram treinados a aprender a técnica, a tática e crescer dentro desse esporte, né? Com isso, a gente já entra em outras, né, problemáticas, que é a questão da exclusão, né? Os mais habilidosos sempre serão os escolhidos e os menos habilidosos ficariam de lado, né? Se a gente pensar, né, no ensinar sobre o fazer, esse aí é um movimento renovador que tinha uma proposta pedagógica culturalista, questionou os modelos tradicionais, então ele é antagônico a esse modelo aqui, ó, o paradigma da aptidão física, a esportivização e influenciou nas futuras propostas curriculares estaduais e nacionais, né? Esse movimento renovador, ele objetiva levar a educação física à condição de disciplina escolar, responsável por um conhecimento específico e subordinado às funções sociais. Aí, se a gente pensar, né, veio, colaborou, né, com a LDB de 96 como componente curricular obrigatório, e a questão das práticas pedagógicas, né, que foi proposto por Paulo Freire, que é a transformação da realidade na produção de uma história, né, tem tudo a ver com o que esse movimento propõe aí, que é pensar no sujeito, na integralidade do sujeito, formar um sujeito crítico, né, capaz de questionar as coisas, de entender, né, não só o que o conteúdo propõe, mas toda a problemática envolvida dentro desse conteúdo, tá? Uma outra, a gente vai entrar agora, é no abandono do trabalho docente, no qual eu já falei algumas coisas em relação a essa problemática, né? A gente tem algumas proposições, né? É uma questão multifatorial também, que gera o desinvestimento pedagógico. Esse desinvestimento pedagógico, a gente entra na cultura, no rola-bola, onde os professores dão pouca intervenção, tem a falta de reconhecimento do saber e práticas tradicionais, né? Que a gente entra nesse modelo tradicional, que é onde a gente vê esse desinvestimento pedagógico. No caso das proposições, a gente está falando das disposições sociais do professor, aí a gente tem as condições objetivas de trabalho, processo de transformação diária, cultura escolar. Quando a gente fala do processo de transformação da área, é uma necessidade de atualização constante do ensino e das práticas pedagógicas, a fim de acompanhar as mudanças na sociedade e na cultura corporal e garantir uma educação física mais significativa e inclusiva. Quando a gente pensa nas condições objetivas de trabalho, a gente está pensando na questão da estrutura, né, que a gente tem muitas escolas que não têm estrutura para trabalhar. A gente está pensando na questão da materialidade, que interfere diretamente na aula do professor, e na questão de formações também, né, de capacitação, de agregar novos conhecimentos. Na questão do desinvestimento pedagógico, né, os alunos se auto-organizam e ficam na quadra esperando o próximo horário para a questão, né, não tem um acompanhamento. A
questão das práticas tradicionais, eu já falei, né? Da questão da exclusão, aqueles que jogam sempre vão querer jogar e os outros vão ficar na arquibancada, né? Agora a gente vai falar da questão do esporte, que foi e uma crítica que acontece hoje. Você mesmo. É uma crítica que acontece que hoje, o ensino do esporte, existiam modelos de esportivização e não trabalhar uma questão conceitual. Após a Segunda Guerra Mundial, o esporte tinha o fim de si mesmo apenas como experimentação e concentrava nos movimentos e gestos técnicos. Porém, tinham traços interessantes de possibilidades de alterações de regras e aspectos corporativos. Então, tem a questão da predominância do esporte como conteúdo, o esporte da escola, né? E por que ensinar o esporte. Então, a gente, na semana que foi, a gente estudou todos esses conceitos do esporte sendo um conteúdo da escola, onde os alunos vão praticá-los e entender toda a problemática que envolve a questão, né, a prática. Uma outra problemática é a questão de gênero e sexualidade, em que se propõe as aulas mistas, né, a equidade de gêneros e alternativas didáticas. Por quê? Porque ainda a gente consegue perceber a questão da predominância, né, dos meninos nas aulas de educação física e as meninas sentadas na arquibancada, onde a gente falou do afastamento, né, da problemática do afastamento da disciplina nas aulas. Né? Com essa problemática, né, os artigos eles supõem aulas mistas, onde não há uma prevalência de habilidades, alternativas didáticas para motivar essas meninas a fazerem a aula, né? E evitar a questão de evidenciar algumas habilidades, porque uma das questões das meninas, né, falada no afastamento, nessa problemática afastamento e indisciplina nas aulas, é a questão que elas se sentem excluídas por ter menos habilidade, né? E a questão social também, não sujar, não ficar suada, a questão do cabelo, e a gente percebe que ao longo, né, dos anos do ensino fundamental, no caso, né, no qual eu trabalho, a gente percebe que as meninas tendem a fazer menos aulas por causa mesmo da questão da aparência mesmo, né? E a última temática aqui são os temas geradores, a problemática, que é um método de ensino no qual Paulo Freire chamou de processo de conscientização, isto é, ao se aprofundarem no conhecimento da realidade vivida, real e concretamente pelos sujeitos, os educantes têm as possibilidades de emergir no conhecimento da sua própria condição e de sua própria vida. Então é isso, gente. Essa aqui foi meu mapa conceitual, né? Tentei fazer o mais objetivo possível para o vídeo não ficar grande. Agradeço, muito obrigada.